Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nesta segunda-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente começar com o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois da vitória diante do Chelsea e da folga no último sábado, o elenco rubro-negro se reapresentou ontem, domingo, por volta do meio-dia e já treinou à tarde na Universidade de Stockton. Felipe Luiz terá apenas duas atividades em preparação para a partida de amanhã. A de ontem, domingo, e a de hoje, segunda-feira. Terça-feira, o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC, última partida do clube na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, edição 2025. A reapresentação veio e com ela veio também a expectativa pela situação clínica do lateral direito Wesley, que deixou a partida contra o Chelsea sentindo o músculo posterior da coxa direita. E vou dizer, mais na frente eu vou fazer essa atualização e a notícia é boa. Outra expectativa que chega também é se o técnico Felipe Luiz poupará pelo menos os 4 jogadores do Flamengo que estão pendurados com um cartão amarelo. São eles Bruno Henrique, Gerson, Gonzalo Plata e Eric Pulgar. O meio-campista Jorginho, única contratação do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, que caiu com uma luva no meio-campo rubro-negro, tanto pela qualidade como também pelo encaixe em fazer dupla com Eric Pulgar e por se adaptar tão bem ao esquema de Felipe Luiz, o ítalo brasileiro também tem chamado a atenção na parte física, pois o mesmo, na vitória diante do Chelsea, percorreu 10.820 metros e foi o jogador com a maior distância percorrida da partida. O chileno Eric Pulgar ficou em segundo com 10.068 metros. Olha como estão correndo nossos dois volantes, hein? Isso é bom, né? Isso é bom, mas tem que ficar de olho, porque o Jorginho já tem 33 anos, né, pessoal? José Boto, em fala ao jornal Gazzetta dello Sport, da Itália, reforçou para o mundo o valor para abrir negociações para vender o Wesley. Só começa-se a conversar sobre o Wesley no Flamengo a partir de 30 milhões de euros ou 190 milhões de reais. Inclusive, José Boto relatou que já recusou 25 milhões de euros pelo Wesley, né? Na entrevista também, José Boto revelou o desejo na contratação de um centroavante, incluindo declinando o nome do sérvio que joga na Juventus como um provável candidato a ser esse centroavante, dizendo até de forma erroneamente que o problema não é dinheiro, o problema é fazer com que os jogadores queiram vir jogar no Flamengo, na América do Sul principalmente. Então, eu acho que foi um tiro no pé esse negócio de dizer que o problema não é dinheiro. Quando você diz que o problema não é dinheiro, você manda um recado aí para o mercado que dá a impressão que o Flamengo está nadando em dinheiro. O Flamengo não está nadando em dinheiro, mas não tem problema financeiro. O Flamengo faz seu último treino em preparação para a partida contra o Los Angeles FC amanhã, terça-feira. Ele faz o último treino na Universidade de Stockton, em Atlantic City. Daqui a pouco será a última atividade comandada pelo técnico Felipe Luiz em preparação para a partida diante do Los Angeles FC. A atividade vai acontecer às 9h30 da manhã, horário local, 10h30, horário aqui de Brasília. Portanto, 10h30 hoje, daqui a pouquinho, o Flamengo faz seu último treino. À tarde, mais precisamente às 15h15, horário dos Estados Unidos, o Flamengo embarca para Orlando, onde o rubro-negro enfrenta o Los Angeles FC amanhã. Às 18h15, hoje,
O técnico Felipe Luiz e algum outro jogador concederão entrevista coletiva cumprindo o protocolo da FIFA às vésperas de uma partida. Bom, agora vamos falar especificamente do treinamento de ontem, né? Sobre o Wesley, que era a grande expectativa da apresentação dele por conta da forma que ele deixou a partida contra o Chelsea. O Wesley foi o primeiro jogador a chegar do campo. Portanto, o Wesley treinou normalmente sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O Wesley está liberado. Treinou, fez o aquecimento e treinou a parte tática também com Felipe Luiz e seu staff. Ainda sobre o treinamento de ontem em si, 3 jogadores não participaram da atividade com os demais elencos no campo. Ayrton, Lucas e Gerson, que fizeram controle de carga na academia, e Dela Cruz, que prosseguiu com o protocolo de recuperação do seu joelho. A expectativa para hoje, desse treino que começa daqui a pouco, é pela presença dos 3 jogadores no campo, juntamente com o restante do grupo. Esse que vai ser a última atividade do Felipe Luiz para preparar o time que enfrenta o Los Angeles FC. E aí, cabe um time misto? Cabe um time reserva? Ou poupa apenas os jogadores que estão com cartão amarelo? Responda aí nos comentários do vídeo. A arbitragem definida para Flamengo e Los Angeles FC, toda do Catar. O árbitro vai ser Salman Falahi, na bandeira 1, Hanzan Al-Naemi e na bandeira 2, Majid Al-Shamari. Então, a equipe de arbitragem que vai comandar Flamengo e Los Angeles FC, toda do Catar. Olha, a gente tem que pega o árbitro do El Salvador, agora nós vamos pegar árbitro do Catar. Só país que não tem tradição nenhuma no futebol, e isso preocupa muito, né? Também quem teve lá na Universidade de Stockton, lá na hora do treino, foi o Luiz Eduardo Batista, o presidente do Flamengo. Primeiro, ele fez uma homenagem aos dirigentes da Universidade de Stockton pelos serviços prestados ao Flamengo, por ter feito tudo para que o Flamengo ficasse bem à vontade, bem tranquilo, e a passagem do Flamengo pela Universidade de Stockton transcorreu normalmente, sem nenhum problema. Pelo contrário, só se tem coisas a se elogiar aos dirigentes. Eles receberam uma placa do Flamengo em homenagem por serem tão solícitos com o Flamengo nessa curta temporada que o Flamengo fez na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Também BAP falou sobre o estádio depois de muito tempo, né? E continuou com o mesmo discurso, dizendo que o estádio está esperando as análises, né, os comparativos, para ver se o estádio pode ser construído em quantos anos, qual vai ser o valor do estádio. O BAP precisa sair dessa mesmice, né, dizendo que não vai atrapalhar o futebol, que não vai endividar o clube. Ele precisa sair da mesmice. Ele precisa começar a dizer realmente que não quer construir o estádio. Até porque todos nós sabemos que o Flamengo, pela capacidade que tem de investimento e pela capacidade de ter parceiros para fazer esse estádio com ele, você pode fazer uma parceria, né? E outra coisa, não vai se tomar dinheiro do futebol, não. Faz uma parceria e busca dinheiro novo. Como é que se busca dinheiro novo, seu BAP? Você mais do que ninguém sabe. Você pode vender o name rights, você pode vender cadeira cativa, você pode vender o setor rights, você pode vender o estacionamento. Tudo isso é dinheiro novo que não sai do orçamento do Flamengo, e se não sai dinheiro do orçamento do Flamengo, não vai prejudicar o futebol. Forma de fazer tem, agora precisa ter vontade, que é o que o BAP não tem vontade, é construir o estádio. Ele precisa jogar limpo com a torcida, ou diz logo que na gestão dele não vai fazer e pronto, ou tem que parar com essa mesmice, esse migué, querendo tentar aí dizer que o Flamengo vai se prejudicar por conta de tirar dinheiro do futebol para fazer estádio. Não vai acontecer isso não, né? Agora ele precisa tomar uma posição e tomar coragem e jogar limpo com a torcida do Flamengo, dizer que não vai fazer o estádio na gestão dele. É muito mais fácil, muito mais tranquilo para ele se ele jogar limpo com a torcida.
condição de buscar dinheiro novo, de fazer uma parceria para fazer o estádio, todo mundo sabe que tem, né? Todo mundo sabe que tem. Bom, vamos lá. O Flamengo quebrou o recorde de público entre os clubes brasileiros nessa edição do Mundial de Clubes da FIFA, na partida contra o Chelsea, na segunda rodada do Grupo D. Na vitória sobre os ingleses no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, 54.639 torcedores acompanharam o confronto. A marca anterior era do Palmeiras, que havia reunido pouco mais de 46 mil torcedores diante do Porto, de Portugal. Então, a imprensa bairrista que falou tanto que o Flamengo não levou público, fez uma celeuma danada. Agora, quando o Flamengo vira o maior público dentro dos brasileiros, ela fica calada. Então, está mais do que provado que são dois pesos e duas medidas. O Fulham, time inglês da Premier League, recusou a primeira proposta do Leeds United, também da Premier League, outro time inglês, pelo centroavante cria rubro-negro Rodrigo Muniz. A oferta poderia ultrapassar os 235 milhões de reais para liberar o atacante em alta no mercado inglês. Essa movimentação é acompanhada muito de perto pelo Flamengo, que o Flamengo tem 25% de uma futura venda do Rodrigo Muniz. Isso acordado em contrato quando o mesmo foi vendido anteriormente pelo Flamengo. Com isso, se projeta um lucro em uma futura transferência de Rodrigo Muniz, caso ela se concretize. Meus amigos, o Flamengo Sub-17, depois de ter perdido o jogo de ida para o Fluminense, recebeu nesse último sábado os tricolores na Gávea e venceram por 2-1, com João Vitor e Daniel Carvalho marcando para o Flamengo pelo Campeonato Carioca. E assim, o Flamengo vai para a decisão contra o Botafogo. O adversário da decisão será o Botafogo e o Flamengo terá a vantagem de decidir em casa por ter feito a melhor campanha. Mas não há vantagem de placar agregado. As duas partidas da decisão do Carioca Sub-17 acontecem no dia 28 de junho, sábado, e no dia 5 de julho, também sábado. Meus amigos, os times brasileiros não estão só fazendo bonito na Copa do Mundo de Clubes, eles estão fazendo melhor do que quase todos os outros países. As equipes brasileiras são as que mais entraram em campo na competição, com 8 jogos disputados, e as que têm a melhor aproveitamento no torneio. São 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Conquistaram assim 83,33% dos pontos disputados, né? Então, parabéns para os brasileiros, principalmente, que estão aí voando na Copa do Mundo de Clubes. A gente sabe que os europeus ainda são favoritos, mas se der bobeira, a gente dá uma beliscada aí. Meus amigos, Flamengo treina daqui a pouco em Stockton pela última vez, de tarde viaja para a Flórida e amanhã enfrenta o Los Angeles FC na terceira e última rodada da fase de grupo, da qual o Flamengo já está classificado em primeiro lugar, faltando só conhecer o seu adversário. Se vai ser Bayern de Munique, se vai ser Benfica ou se vai ser Boca Juniors da Argentina. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.